Boa tarde. Boa tarde. Oi, tia. Oi, tudo bem? Sim. Vamos Oi, lá, tia. então? Oi. Pelo computador. Eu tô tentando entrar no computador desde 1 hora da tarde. Agora é 2h30. Tem 1 hora e meia que eu tô tentando entrar e não consigo. Por quê? O computador ele tá reiniciando toda hora. Ele acaba de reiniciar, aparece erros em configurar erro de configuração no Windows. Reinicie novamente. Eu tô reiniciando desde 1 hora e não tá indo. Então é porque seu computador está com problema de configuração de Windows. Aí é assim mesmo, demora. De ontem eu tentei, ele ficou 5 horas ligado tentando. Oi, professora. Oi, tudo bem? Ô, tia, eu atrasei porque minha irmã estava com meu celular assistindo a videoaula dela. Ah, é? Não, tudo bem, não tem problema não. Vocês estão tá todo mundo bem? Pegaram já o livro de história? Em que página, tia? Livro 2. Tá, já Página tô 9. com ele. Página 9. História. Espera um tiquinho aí, tia. 9, tia? Pronto, achei a página 9. Página 9. Só um minutinho que eu vou abrir o meu, tá? Só um minuto. Ai, cadê o livro? Achei. Só um minutinho que eu tô abrindo o meu com vocês para me fazer a chamada rapidinho enquanto meu livro carrega aqui para me compartilhar a tela com vocês. Beatriz? Presente. Ótimo. Fala presente para mim que fica mais fácil, tá? Hoje 16, presente. Catarina? Catarina? Ela mandou presente lá no chat. Eu vi. Daniel, Emanuel? Presente, tia, Gabriela. professora. Ítalo? Presente. João Pedro? Presente. Luísa? Presente. Maria Lúcia? Presente. Maria Vitória? Presente. Nicole? Presente, cachorro quente. De presente. Caralho, mano. Noemi? Não tá hoje. Vitor Hugo? Presente. E Vitória, ativa a câmera. Presente. Maria Vitória, falei seu nome? Falou. Não. Tia, eu vou ter que ficar com a câmera desligada, não dá pra ligar. Ô, tia, onde é essa foto aí? Essa eu não lembro de onde eu tirei. Atrás de você. Pois é, eu não lembro de onde eu tirei essa. Eu tenho que olhar. Tem muitas que eu baixo, acho bonita, mas eu não lembro de onde eu tirei, tá? Tem isso também. Meninos, então vamos lá. Página 9, vamos continuar falando do Egito. Oi. Tá falando comigo. Gente, ativa o microfone de vocês, para não dar microfonia nem esse eco, tá? Estou compartilhando a minha tela com vocês. Tá carregando ainda, mas agora vocês vão visualizar. Tá bom? Rapidinho aqui. A página 9. Pronto, vocês já estão vendo, né? Ô, tia, se eu sair da chamada, eu vou ficar batendo meu telefone e acabou. Já tem gente riscando. Eu vou compartilhar aqui novamente e vou desabilitar. Ô, tia, quem rabiscou sua tela? Foi você. Eu tô com as mãos pra trás. Foi não. Então foi o Eu João. nem mexi ainda no celular. Ah, Eu tô é? com as mãos aqui. Então foi o João. Eu? Foi você, João? Não, eu tô com as mãos aqui na cadeira. Eu tenho quase certeza que foi o João.
E o negócio tá lá na distância, tá lá no computador, meu irmão, não chega. Tá, beleza. Tá bom. Então, vou parar agora, não pode ninguém mais vai brincar, porque eu desabilitei, você não pode escrever mais na minha tela. Vamos lá, então, para nossa aula, meus queridos? Vamos? Vamos. Então, vamos. Peguem seu marca-texto para fazer marcaçãozinha aí no nosso livro, tá? Tá. Chamadinha já de todo mundo, então vamos lá, para nossa aula. Como viviam, então, os egípcios? A gente viu que o Egito Antigo, ele era muito bem organizado. Inclusive, o que protegia o Egito Antigo é os dois desertos no qual ele ficava situado no meio, né? Era o deserto da Líbia e o deserto... Qual era o outro deserto, gente? Qual era? Já tá acabando? Já ativa o microfone, tem algum irmãozinho aí que está tendo aula perguntando se já está acabando. Eu não sou que nem irmão tem. Ô, tia, porque a minha irmã aqui tá gritando, igual uma doida. Ah, é a sua irmã, Emanuel? É, Ah, tá. Ela está tendo aula agora? tá, tia. Então tá bom. Então, o Egito Antigo, sexto ano, fiz uma pergunta. O que protegia o Egito Antigo das invasões? O local onde ele ficava. Isso, o local A onde senhora perguntou? ficava. E o que protegia? Ele se situava em qual local? Hein? Ixi, não sei não. Não sabe? Mas o que protegia a cidade não hoje fizeram- são as muralhas, não é? Não. Vocês não fizeram a correção que eu cidades mandei, tinham. não? Vocês não fizeram a correção que eu mandei, não? Porque alguns me mandaram a tarefa. Eu olhei. Fizeram a correção da semana passada que eu mandei, não? Teve uma questão que fazia essa pergunta. Deixa eu olhar lá, tia. Um minutinho. Ô, tia, ele era dividido em baixo e alto? É isso que tá no texto. Não, ele tinha, Certo. ele tinha o Baixo e Alto Egito, mas aí depois ele unificou, ficou um só. Deixa eu procurar. Tia, qual foi a pergunta que a senhora fez? Qualquer pergunta. Aonde estava situado o Egito que protegia ele contra invasores? Ampliou suas relações comerciais com o Oriente, mas foi nesse período que os ricos militares originais da região de Turquia dominaram o território egípcio. Não, quem Ô, tá lendo tia, esse parágrafozinho aqui, durante o Maria Vitória, ativa a câmera. Médio Império, o Egito ampliou as suas relações comerciais com o Oriente, mas foi nesse período que os povos militares originários da região da Turquia dominaram o território do Egito. Por esse domínio durou por 2 séculos. Sim, realmente. 2 séculos. Mas não é isso. Não. O Egito, sexto ano, que eu acho que vocês não fizeram a minha correção, né? Eu mandei, mas vocês não fizeram, porque não tá dando conta de responder. Quem fez a correção que a tia mandou da semana passada? Quem fez? Quem fez a correção que eu mandei? Ninguém fez, né? Então, vocês estão olhando as correções que a tia está enviando? Fala para mim, sim? Olhando, sim, tia, mas não... Só olha Tem mesmo. que fazer as correções, porque quando você precisar estudar para fazer prova, foi Ô, tudo tia, corrigido. Eu acho que a resposta de todo mundo é essa aqui. Olhando sim, mas fazendo não. Pois é, não pode, tem que fazer as correções. É aula também. E, ó, quando eu cobrar em prova, como você vai saber se está certo ou não?
Tem que fazer a correção, tá, sexto ano? Meninos, então a resposta da questão é alternativa C. O que protegia os egípcios de invasores era onde ele se situava, aonde ele estava localizado, que ele era localizado entre dois desertos, desertos da Líbia e da Arábia, tá? Então agora está respondido. Vou fazer questão de fazer pergunta disso daí, tá? Pessoal, vamos lá então. Vamos então entender um pouquinho como que os egípcios eles viviam, né? Anterior, que ele era dividido em duas partes, o Alto e o Baixo Egito. Depois ele se unificou em um único Egito só, com um único representante. Quem que era esse representante? O faraó, tia. Faraó, isso mesmo, justamente, Faraó. Então agora a gente Tá vai na pirâmide. Isso, agora a gente vai entender como que eles viviam, tá? Então, a sociedade egípcia, ela acreditava que quanto maior o número de filhos que uma pessoa tivesse, maior seria a garantia de uma velhice amparada, tá? Então, os casais que não tinham filhos, eles eram vistos como infelizes, porque eles não iam ter ninguém para cuidar deles na velhice, tá bom? Outra coisa, o calor Antigamente, que não tinha filho no Egito, era chamado de estéreo, não é? Não é só antigamente não, até hoje esse termo ele é usado, tá bom? Só que hoje pessoas que não poucas pessoas. pessoas que não querem por opção, pessoa estéreo, aqueles que querem ter filho, mas não conseguem ter filhos, né? Por algum problema de organismo ou de saúde. Hoje tem tratamento. Nessa época aí, eram chamados de estéreo, porque justamente não tinha tratamento para isso, tá? Então, continuando aqui, né? O calor no Egito, ele é constante durante todo o ano. Então, até os 8 anos de idade, as crianças, elas geralmente andavam nuas, sem roupa nenhuma, porque era criança, né? Após essa idade, os meninos passaram a usar, então, uma tanga e um cinto. E as meninas usavam um vestidinho. Os homens adultos, o que eles usavam? Eles usavam tangas, né? Ou saias curtas. Isso aqui, sexto ano, é a cultura daquela época do Egito, tá? Lembrando que o Egito ele ficava no meio de um deserto, de dois desertos, e o calor no deserto é muito alto, tá bom? Muito grande. Então, olha só, os meninos até 12 anos de idade, eles mantinham apenas um cacho de cabelo natural, tá? O corte desse cacho representava um passo para a vida adulta. Os homens adultos, eles vestiam tangas ou saias curtas, enquanto as mulheres usavam vestidos amplos, drapeados e confeccionados em linho fino ou em fibras de cânhamo. Tipo um crochê à mão, tá? A qualidade do tecido, assim como a quantidade e o modelo de acessórios, variava conforme a classe social que essa pessoa tinha. Os egípcios possuíam o costume de usar colares, pulseiras, braceletes, adornos nos tornozelos, tá? Também dependia da posição social. Joias sobre o peito, então eles raspavam a cabeça para evitar o contágio de parasitas. Os homens e as mulheres usavam cabeleiras postiças, né, pretas, feitas de lã ou de cabelo mesmo. Em dias de festa, as mulheres, além de pintarem os olhos, né, e os lábios, elas usavam um cone de cera perfumada sobre a peruca. Então, outra coisa que vale lembrar, né? Então, não havia o direito de primogenitura, tá? O que seria isso?
o filho primogênito que ia assegurar o trono, o próximo sucessor do trono. Isso não tinha. Então, ou seja, o direito de primogenitura marca tudo isso que eu estou falando. Assegurava privilégio de herança do primeiro filho nascido na família. Na família egípcia, as pessoas mais velhas eram influentes e muito respeitadas por todos. Então, as crianças viam esses membros como um exemplo de conduta e de sabedoria para ser seguido, tá bom? A sociedade na qual a leitura e a escrita eram um privilégio de poucos, os valores e as tradições culturais foram, em grande parte, transmitidos e repassados para as novas gerações por meio do quê? Da oralidade, quer dizer, da fala, testemunhos dos membros mais velhos da família, tá bom? Então, aí está como o exemplo, né, e o resumo de como viviam os egípcios nessa época aí, tá, menino? Todo mundo acompanhando direitinho? Tem alguma dúvida? Não? Posso continuar? Pode? Então, vamos lá. As mulheres, né, na sociedade egípcia. Então, a gente viu aqui que elas era um hábito todos rasparem os cabelos e usavam, então, perucas, justamente para evitar contágio com parasitas, tá? Os homens tinham menos roupas, né? Usavam mais tungas ou, tipo, uma saia amarrada na cintura. As mulheres vestidos soltos. Quanto mais enfeitados eles eram de acordo com com a classe social que eles tinham. Então, se eles eram mais ricos ou não, então dependia muito disso. Agora, como que as mulheres elas viviam, né? Elas tinham o direito de escolher com quem desejavam se casar, né? Embora era costume esperar que os mais velhos lhe apresentassem os parceiros mais apropriados, né? Então, era realizada a festa de casamento, que era oferecida pelos parentes do noivo. A mulher, então, ela começava a sua vida de casada. Então, em geral, os homens possuíam 20 anos, né? E as mulheres se casavam aos 14 anos, tá bom? Então, os homens se casavam com 20 anos de idade, as mulheres com 14 anos de idade. Muito novas, né? Então, encerrava então a cerimônia, né? Marido e mulher eles registravam em um contrato a união estabelecida. A esposa egípcia, em outras obrigações, deveria zelar da casa, preparar as refeições, cuidar da educação dos filhos, tá? Em caso de divórcio, né, de separação, um contrato poderia garantir à mulher um terço dos bens do casal e a guarda dos filhos, além da manutenção da família pelo ex-marido, tá? É importante aqui ressaltar que as leis do Estado ela garantiam às mulheres egípcias alguns direitos, como recebimento de remunerações quando elas prestavam qualquer tipo de serviço e o direito de adquirir propriedades. Então, as mulheres egípcias pela a época, elas tinham muitas regalias, né? Elas eram muito bem respeitadas, porque elas tinham direito de possuir terras. Nessa época aqui, em outros países, as mulheres não tinham esse direito, somente os homens, tá bom? Então, apesar de não possuírem os mesmos direitos dos homens, sobretudo em relação às ocupações profissionais, a lei egípcia ela procurava defender os interesses das mulheres, né? Quando eram, por qualquer motivo, desrespeitados ou até mesmo injustiçadas no ambiente familiar. Pode marcar isso aí também é interessante falar, marcar, tá bom? Por quê? Porque a gente está estudando como que o povo egípcio ele se portava, como eles, como eu posso dizer, como eles viviam, né? Qual era a cultura, a sociedade. Isso aqui, gente, é lá antigamente. Hoje já mudou muita coisa por lá, tá? Então, como que eram as moradias? Tá vendo os modelos de casas? Então, da esquerda para a direita aqui, né? Esquerda para direita. As ilustrações vão representar o modelo de casa típico dos antigos faraós, né? E altos funcionários do Egito Antigo e uma casa de classe média da sociedade egípcia. Ou seja, uma casa de camponeses. Então, ó, faraó, tá? Altos funcionários do Egito e classe média. Ou seja, classe baixa, né?
tipo assim, camponês. Então, ó, o calor excessivo, ele influenciou na arquitetura. Então, as casas eram construídas com tijolos de barro, né? Que ajudavam a manter um ambiente mais fresco. As residências, elas possuíam um telhado plano, né? Parte era coberto para que os moradores pudessem dormir durante as noites de verão. Então, ó, prestem atenção aqui, ó. Muitos dormiam aqui no telhado, tá? Por quê? Porque é muito quente. João Pedro, vamos voltar para a aula e prestar atenção, tá? Então, vamos lá. Continuando. Vitória, você travou a câmera no seu rosto? Continuando, vamos lá. A arquitetura dessas casas, né, variava muito conforme a condição social de cada cidadão, né? Então, os faraós, com certeza, tinham as casas mais bonitas, né? E aí, por segundo lugar, ficavam os funcionários reais, né, do alto escalão. Eles viviam em lugares, eles viviam, por exemplo, nos luxuosos palácios, decorados com pinturas, né, nas paredes e tudo. As construções, elas possuíam espaços de salão, tá? Com colunas, que eram utilizados para banquetes e recepção, tá? Banheiros privativos, jardins floridos, lagos artificiais, tá bom? Então era bem assim, tá vendo? Lago artificial, jardim florido, bem assim, bem arrumadinho mesmo, tá? Continuando, né? Os jardins, então, eles eram importantes porque eles eram o cartão de visita das casas das famílias mais ricas. Então, assim, você sabia o quanta família era rica, era de acordo com o jardim que ela tinha. Então, tinha um tanque, eles eram organizados com um tanque retangular, tá bom? Então, era construída ao centro do jardim a criação de peixes, né? Então, a superfície desse tanque flutuava flores de lótus azuis e brancas. Ao redor dele, os proprietários plantavam figueiras e palmeiras. Aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui não mostra bem, mas bem aqui atrás é um exemplo disso que a gente está falando. Tá vendo que aqui depois, ó, é só deserto? Aqui é só deserto, tá? Então, olha só. Já os artesãos, né, e funcionários menos graduados, eles viviam em casas regularmente confortáveis, né, com sala de visita, onde... Will. Gente, desativa esse microfone aí de vocês, porque tá dando muita interferência. Por favor. Isso. Tá dando muita interferência. É isso. Então, eles eram o terraço, né? Então, eles tinham um quarto para dormir, né? O terraço e as despensas eram localizadas no subsolo para o estoque de alimentos. Já a classe de camponeses, eles viviam nos arredores da cidade, né? Em pequenas casas. No máximo de 2 cômodos, tá? E uma escada externa que levava ao terraço, como mostrado aqui, ó. Ó, escada externa, no máximo era 2 cômodos, escada externa que levava eles para o terraço, é onde a maioria dormia nos dias mais, tá bom? Então, continuando, né? As cidades, então, no Egito Antigo, como que era a cidade, né? Elas então tinham estradas cercadas por... Pronto, vamos ativar esses microfones que tá dando interferência demais na aula hoje, tá, meus amores? Prestar atenção aqui na tia, tá? Vocês estão ouvindo bem o que a tia está falando? Está acompanhando bem a explicação? Dá um joinha para mim aí. Sexto ano. Eu vou ter que parar meu compartilhamento de tela para olhar para cada um, para ver de onde está vindo esse barulho. Vamos parar com isso. Vamos prestar atenção, tá? Vamos lá. Isso aqui é importante, é conteúdo. Vocês precisam prestar atenção. Vou cobrar isso depois em prova, quando a gente voltar as aulas presenciais e tudo, dependendo de como que vai ficar de agora para frente, tá? Então, vocês têm que prestar atenção.
Então, vamos lá. Nas cidades egípcias, elas tinham estradas, né? Então, cercadas por esfinges, tipo plantas, pequenas árvores. Avenidas onde se localizavam, né, imponentes edifícios públicos, né, entre as pessoas que circulavam pela cidade, havia os mercadores, os mensageiros do templo, tropas de soldados, funcionários do rei, né, transportados em liteira. Olha o que é liteira, ó. Era um transporte construído por uma cadeira fechada, suspensa por 2 varais e carregada por 2 homens, ou seja, era onde o rei sentava e eles carregavam assim, um em cada lado, tá? Na frente, outro atrás. Então eles faziam entrega também de produtos com essas liteiras, tá bom? Havia Pessoal, nós vamos continuar com a aula assim. Vocês vão acompanhar aí com o livro. E eu não vou mais compartilhar minha tela, porque está muito difícil dar aula para vocês dessa forma. Quando eu compartilho a minha tela... nada. Vocês estão me ouvindo? Sim. É quando eu tava explicando, tia, eu não entendi nada. Quando eu Tava fazendo vários barulho. Pois é. Quem tá fazendo esse barulho? Eu gostaria de saber, por isso que eu terminei meu compartilhamento de tela. Vocês vão fazer o seguinte, todo mundo desativa os microfones, que agora eu estou vendo quem está com o microfone desativado e quem não está. Por favor, todo mundo desativa o microfone. Muito bem. Cadê o Emanuel? Tá ali. Emanuel, estou vendo só a janela aí. Pronto. Vocês vão ficar com o microfone desativado e eu não vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para me identificar de onde está vindo esses ruídos aí, esses barulhos que estão atrapalhando muito a nossa aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Esses barulhos, ou é alguém de vocês que fez, ou é alguém da casa de vocês. Por isso que é importante, meus amores, vocês desativar esse microfone, porque se não desativar, aí vai ficar mostrando o ruído junto com a minha fala. Aí a gente já não está tendo aula presencial, né? Todo mundo junto, aquele aconchego de sala de aula, a gente está já à distância. Aí essa aula ela é gravada. Aí se vocês não desativar o microfone, todo o barulho da casinha de vocês vai estar na aula. Aí quando você for assistir de novo, porque teve dúvida de alguma coisa, vai ficar ruim de entender. Então, por isso que a tia desativou o microfone de todos, tá? Esse problema não é problema de internet. Esse problema aí que teve agora desses ruídos foi alguém que fez por brincadeira ou alguém aí, algum irmãozinho fez por gracinha. Não foi internet caindo, não. É diferente. Internet, quando cai, trava. Quando tem pessoas falando junto durante a nossa aula online, tudo que fala na casa de vocês, se você não desativar o microfone, dá para ouvir. Então, tá tão ruim que eu tenho que interromper o compartilhamento dela para a gente ter aula assim, eu podendo olhar todos vocês para me identificar o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos continuar assim. Vocês vão acompanhar aí comigo na página 10, as cidades do Egito. Era nessa parte que a gente estava, tá bom? Então, vamos. Como que era a cidade do Egito? As cidades do Egito, né? A gente estava falando um pouquinho das diferentes construções, né? Então, elas revelavam muito contraste entre o luxo e a pobreza, porque, é claro, né? O rei tinha grande parte do luxo, outros não, tá bom? Aí também outra coisa, tudo que vocês estão conversando no chat aqui, no bate-papo, eu estou vendo, tá? Tá aberto para mim, então eu estou vendo tudinho. Tá bom, pessoal? Então, vamos. Outra coisa, né? Os palácios e os templos, eles eram com paredes decoradas, eles tinham imensos portões, eles tinham ouro, né? Bastante coisas lá que representavam o luxo, tá bom? Enquanto que outra coisa importante também
Outra coisa importante também ressaltar é que, além dos palácios, existe uma parte de maior pobreza lá no Egito. E essa parte de maior pobreza representava aquelas pessoas de classes mais baixas que não tinham muitas condições para se manterem. Então, era bem característico becos com mau cheiro, tá bom? Pessoas que não eram tão adornadas e nem cheirosas como as mulheres e o pessoal do palácio, faraó, justamente o pessoal que trabalhava para ele também, tá? Maria Vitória, Emanuel, vocês saíram porque vocês ativaram a câmera? Pessoal, então outra coisa, né? Era a fertilidade que tinha as margens do Rio Nilo. As margens do Rio Nilo, por que ele era importante? Porque é lá que eles plantavam e cultivavam o alimento deles. Então, determinou então que não tivesse ocupação humana muito próximo do rio, justamente para que eles pudessem plantar lá e cultivar o alimento, né, as suas margens. Então, quanto maior a distância em relação ao rio, mais desértica se tornava, então, a região egípcia. E, sexto ano, então, nós vamos ficar hoje por aqui, tá bom? Atividade de casa vai ser a página 11. Página 11 somente, e a gente vai voltar semana que vem com a economia e o trabalho no Egito Antigo. Sexto ano, outra coisa, achei que ia pedir encarecidamente para vocês. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem, tá? O pouco minutos de aula que nós temos. Então, assim, são somente 30 minutos. Eu aqui gosto de exceder, eu sempre excedo, eu sempre passo dos 30 minutos. Às vezes as minhas aulas chegam até quase 40 minutos, para justamente aproveitar mais o tempo com vocês, porque na escola a gente tinha 1 hora de aula. Então, meus amores, vamos aproveitar esse tempo. Não vamos brincar durante as nossas aulas, porque quando você brinca, você atrapalha a tia que está dando aula para vocês e o coleguinha que quer assistir a aula, tá? Então, não vamos brincar, vamos prestar atenção no conteúdo, que a tia está ensinando conteúdo novo, livro novo, conteúdo novo. E não pense você que você não vai fazer prova desse conteúdo, porque você vai fazer prova desse conteúdo sim. A gente está nesse momento dessa forma, mas vamos esperar as mudanças que vão ocorrer de agora para frente. Então, eu tenho certeza que quando a gente voltar, eu espero que seja logo, as nossas aulas presenciais, tudo isso que a gente está estudando, vocês estão fazendo atividade de sondagem, conteúdo novo que a tia está dando, gravando aula, vai ser cobrado de vocês em provas, tá bom? Então, não brinquem nas nossas aulas, prestem atenção. No demais, a tia está aqui para tirar dúvidas que vocês tiverem. Então, a tia pede, por favor, não brinquem durante as aulas. E outra coisa, sejam mais participativos nas atividades, nas correções. Se tiver dúvidas, só me chamar, a tia está à disposição para responder. Se eu demorar de responder, é porque eu não tenho só vocês de alunos, eu tenho mais alunos, eu tenho outros alunos também. Então, mas a tia sempre procura responder. Eu nunca deixei ninguém sem nenhuma resposta. Então, meus amores, é isso que a tia quer falar para vocês. Eu peço para vocês, vamos ajudar uns aos outros, tá bom? Não atrapalhar, mas ajudar. E amanhã a gente se encontra, então, na nossa aula de ciências. Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Então, tchauzinho, a gente se encontra amanhã, tá? Não esqueçam de fazer a atividade. Tchau, meninos. Tchau, tia. Tchau, meu bem. Até amanhã. Até amanhã.